Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sejam muito bem-vindos, nossos queridos irmãos que estão aqui, irmãs. E sejam muito bem-vindos os nossos queridos da internet. Alaikum salam, bem-vindo o irmão também que está vindo. Quero cumprimentar todo mundo que está assistindo. Teve muitos comentários, alhamdulillah, de pessoas que ligaram para mim, alguns também pela internet, falaram que estão acompanhando tudo e estão ansiosos esperando essa história de hoje. A história de hoje sobre a Maria, alayhi salam. Maria, alayhi salam, né? Lógico que a gente falou sobre Jesus. Vai muitas histórias de Jesus, da família dele, antes dele acontecer, muitos preparos. Allah subhanahu wa ta'ala preparou uma grande história, uma grande família para a chegada desse grande mensageiro que é o Sayyidina Masih alayhi salam. Depois que a gente viajou longo pela história do Sayyidina Daud, do Sayyidina Suleiman, do Uzair, o último que nós falamos do Uzair, chegamos hoje na grande família. Essa grande família é uma família de Imran, citada no Corão. Tem um versículo, tem sura no Corão que fala sobre eles, sura de Ali Imran, de família de Imran. Essa família, Allah preparou ela muito bem preparada, justamente para chegar. Toda ela é sagrada, toda ela de descendência sagrada. Desde o primeiro homem, Imran, que é o pai e o tio também de outros profetas, ele era um grande adorador. Imran não era profeta, mas era um grande adorador, o líder da família inteira, né? E eles viviam, ele e a família dele vivia em Damasco, na Síria, né? Aí, conhecer, lógico, conviver com religiosos e adoradores, mesma coisa que ele teve a primeira filha que é Ashia, o nome dela Ashia. E essa primeira filha teve, né, também, como falei, convívio entre eles, de famílias religiosas, de pessoas religiosas. Sendo assim, quem ela conheceu para casar? O grande profeta, alayhi salam, Zacarias. Casou com Zacarias. Ela é filha de Imran, quer dizer, a primeira filha que eles tiveram. E passou o tempo, eles não tiveram mais filhos, nem filhas. E depois Zacarias, o próprio Zacarias, decidiu mudar para Jerusalém, para Quds. Por que lá? Porque as pessoas, os grandes religiosos que gostavam da religião e adoravam bem Allah subhanahu wa ta'ala, eles queriam servir aonde? Servir a casa sagrada, Beit al-Maqdis, quer dizer, a casa sagrada. Servir ali, quer dizer, adorar Allah subhanahu wa ta'ala e ao mesmo tempo manter limpo, manter perfeito, instruir as pessoas que entram ali. Isso que fazia essas pessoas sagradas. Tinha muitas pessoas desse tipo. E havia sonhos das pessoas, cada um que quer fazer uma devoção, assim, alguma dedicação, ele falava, vou dedicar, vamos supor, um filho, se nascer um filho, vou dedicar ele para a casa sagrada. E dedicava mesmo, colocava lá para servir, desde criança, para ele crescer naquele ambiente e servir os religiosos, né? E servir inclusive as pessoas que frequentavam lá. Depois que eles mudaram para fazer isso, essa família inteira mudou. Imran e Zacarias e tudo mudaram para lá. E o Zacarias começou a servir a casa sagrada lá, lógico, com a esposa. Um dia, a mãe da Ashia, que é, no caso, a futura mãe da Maria, né? Ela estava sentada ali no templo e fazendo uma grande adoração que hoje ninguém faz. Observar a natureza, observar as criatividades de Allah subhanahu wa ta'ala, observar o que Allah subhanahu wa ta'ala tem por ele. Olhava pássaros, olhava as coisas assim, sabe? Você ficava observando como essas criaturas estão sendo coordenadas, né? Quem está coordenando eles? Quem está, né, movimentando? A gente olha as coisas assim e fala, subhanallah, como é que se mexe? Como é que pode, né, algo assim se mexer sozinho? Naquela época eles tinham fé e tudo.
Mas essas observações diz que uma adoração, 1 hora de adoração desse tipo, vale por 70 anos de adorações, de rezas. Subhanallah. Uma hora só. Você ficava observando. Observa a si mesmo. Como a gente falou da aula passada. Observa a si mesmo. Olha para si mesmo. Né? Olha seus olhos. Como é que funciona? Como é que uma pequena matéria cheia de água. Água só. Lá dentro. Enxerga desse jeito. Se você enfiar uma agulha, ninguém faça isso. Mas se enfiar uma agulha, né, o que acontece? Desce a água ali e uma pele, uma pequena pele que está ali. Aí, como é que isso enxerga? Como é que isso transmite essas informações para o cérebro? Porque se não transmitir essas informações, a gente praticamente fica incapaz de fazer as coisas, de fazer o que a gente tem capacidade de fazer. Ela transmite a informação. Quer dizer, transmite de uma forma onde você não cai no erro, né? Ou não faz alguma coisa errada. Isso é um pequeno exemplo. Tem um monte de exemplos que você possa observar a criatividade e o poder de Allah subhanahu wa ta'ala sobre você, né? Aí ela estava observando, estava fazendo esse tipo de adoração, observando. Aí, subhanallah, ela olhou um pássaro com o filhote dele no chão assim. Aí trouxe comida e colocou na boca do filho dele. Nisso, ela já tinha muitos anos, ela teve a filha já casou, já grande. Ela já tinha bastante anos, diz a história, Allahu A'lam, mais de 90 anos. Só que aí ela viu um pássaro dando comida para o filho dele, para a filha dela desse jeito. Ela ficou, sabe, mexeu no coração dela com muito, né? Ficou com vontade de ter filho. Aí o que ela, né, pensou, imaginou? Assim, com ela mesma, assim, se me desse um filho, eu colocaria ele para servir a casa sagrada. Como se fosse uma oferenda, né? Chama oferenda, né? Como se fosse oferenda, assim. Se me desse um filho, eu colocaria. Só que naquela época, se me desse um filho, o quê? Homem, né? Para servir a casa sagrada, não por a casa sagrada e o jeito que se serve, e praticamente os homens que estão sempre ali na frente, precisa da pessoa um pouco mais forte, um pouco mais resistente. Então, tinha que ser, na imaginação dela, tinha que ser homem, né? Aí, subhanallah, ela voltou, 2, 3 dias ela sentiu Allah subhanahu wa ta'ala diz que reformulou o corpo dela, para que ela possa engravidar. Já uma mulher de 90 anos não tinha condição de engravidar, né? Aí, subhanallah, o corpo dela, assim, interno, no caso, voltou como se fosse nova, né? E de repente sentiu que estava grávida, já sentiu a gravidez. Ficou super feliz, subhanallah. Até falou um dos versículos aqui. Falou, se me desse filho, seria para a casa sagrada, inshallah. Aí é onde ela fala sobre o versículo aqui. Deu uma coisa de que a gente falou, Umran, ele e a descendência dele, da descendência do Sayyidina Daud. Só que ele se afasta um pouco de tanto que são torturados. São religiosos, são torturados pelo povo, sempre o povo que vive lá, sempre tortura. Principalmente que a gente conhece, os judeus, né? Aí eles saíram e foram para Damasco. Porque tanto Daud como o Sulaiman, eles viveram lá em Jerusalém, no Quds. E o Zacarias era da descendência do Sayyidina Sulaiman, né? Da descendência dele. Aí no versículo fala assim sobre a família, como Allah subhanahu wa ta'ala fala, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dedicou, sabe, preferiu Adão primeiro, né? Depois o Nuh, e o Nuh, quer dizer, era o pai da humanidade, o segundo pai da humanidade, né? E depois o ala Ibrahim, quer dizer, a família do Sayyidina Ibrahim. Quanto que é a família do Sayyidina Ibrahim? Né? Lembra da história?
quantos profetas e mensageiros vieram da descendência de Sayyidina Ibrahim? Depois dele, depois que Sayyidina Ibrahim veio os mensageiros, os profetas dele, todos os profetas, até o fim, até Sayyidina Muhammad, todos eles da descendência de quem? De Sayyidina Ibrahim. Por isso que ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala falou assim, quer dizer, a família do Abraão e a família do Imran. Depois também a família do Imran, também quase todos profetas, porque veio vários profetas e mensageiros deles, da família. A gente vai ver, inshallah, na decorrer da história. Dhurriyyatun ba'duha min ba'd, subhanallah. Eles são descendências uns dos outros, uns ligados com os outros. Lembra que a gente falou agora que o Zacarias é da descendência de quem? Suleiman. E o Imran da descendência do Davi, né? Então são eles, assim, todos uns dos outros. São famílias que Allah preferiu que veio uns dos outros. Aí veio o versículo que fala sobre a esposa do Imran, né? Subhanallah, vocês viram como é que é o Corão cita mulheres de tudo que é tipo, as mulheres preferidas, as mulheres boas, as mulheres que foram ruins, né? A esposa do Nuh, não cita o nome dela, a esposa do Nuh foi ruim, a esposa do Lut foi ruim, mas também não cita o nome dela. A própria mãe da Maria, né? A esposa do Imran, Maria, né? Mas nunca o nome dela, no Corão nunca o nome dela. Quem que é citado só no Corão? Maria, só. Allah subhanahu wa ta'ala citou ela, a mulher mais sagrada que existe na face da terra, né? Aí ela fala, a mãe dela fala, إذ قالت امرأة عمران não é o nome dela, ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ela falou depois que engravidou assim, ربي إني نظرت, quer dizer, eu dediquei o que está dentro do meu ventre para o Senhor, para servir a casa sagrada, né? فتقبله مني, aceita ele de mim, né? إنك أنت السميع العليم, o Senhor é o que ouve, o Senhor que do universo, Depois disso, depois desse dua, e quando engravidou, como a gente falou, e lógico, não tinha outra ação, né, como hoje. Agora, eu só queria destacar uma coisa, a fé dela e a fé da gente pode fazer a mesma coisa. Pode fazer a mesma coisa, como sempre falei. Se quiser, com a sua fé, com as suas súplicas, você pode fazer milagres na sua vida. Todo mundo pode fazer, não é só ela. Olha só a confiança dela em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente faz alguma coisa, o que a gente fala? Será que Deus vai me atender? Será que Deus vai me ajudar? Né? Essa de dúvida, Allah subhanahu wa ta'ala não vai te atender porque você duvidou. Você já duvidou? Né? Agora o que ela falou? Ela falou já logo assim, inni nadartu. Quer dizer, já dediquei aquele que está dentro do meu ventre. Ela falou com toda a confiança de Allah subhanahu wa ta'ala. Ela olhou ali e desejou ter filho já. Subhanallah, Allah modificou toda a história dela, modificou o corpo dela, modificou a vida dela, tudo. Lógico que isso era nos planos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas olha só os motivos que puxam as coisas, os motivos que Allah usa para puxar as coisas. Nada vem assim, sozinho. A gente tem que fazer o dua e tem que partir para fazer a coisa, né? Mas precisa ter essa fé, essa aqida. A gente comenta sempre sobre isso, que eu falei para vocês, que vai acontecer, inshallah. Essa situação dos muçulmanos vai mudar, vai acontecer. Muita gente duvida. Com isso tudo que está acontecendo, vai mudar. Ixi, precisa ainda de acabar com eles de vez, dos muçulmanos, assim, a Síria e o Iraque e tudo, depois para reformular. Eu acho que leva ainda muitos anos, centenas de anos. Subhanallah, esse desânimo dos muçulmanos, né, que faz a gente ficar assim, desse jeito. Se a gente tiver fé, tudo muda. Isso não iria estar acontecendo. A gente não iria ser pisoteados desse jeito.
fé dela, subhanallah, a fé que move, realmente move montanhas. Ela ter essa confiança. Ela tinha toda a certeza que era filho, homem, né? Toda a certeza do mundo. E não tinha uma operação para saber, para examinar, para saber se era filho ou filha, né? Aí de repente nasceu. Deixa desfilar. Aí de repente nasceu. E era filho. Aí ela falou assim: o que eu vou fazer? Eu dediquei para a casa sagrada, Rabbi. No final do versículo ela fala assim: e o homem não é igual à fêmea. Muita gente traduz esse versículo errado. Muita gente traduz esse versículo que é: a mulher não é igual ao homem, quer dizer, não vai ser igual ao homem. Só que no versículo Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer outra coisa. Não é isso. No versículo Allah subhanahu wa ta'ala, o macho não é igual à fêmea, porque a fêmea, essa principalmente, ela vai ter muito mais valor. Muito mais valor. Um homem tivesse nascido ia servir a casa sagrada, igual Zacarias, igual Yahya, igual os outros que estão lá, né? Mas uma mulher dessa, o que ela vai trazer para a humanidade? Né? Um grande profeta e mensageiro, esse dos dois. Lembram que a gente falou que tem 5 profetas, 5 que são os dos dois profetas e mensageiros? Jesus era um deles, né? Só que muita gente fica pensando: poxa, sim, um grande homem, um grande profeta, um grande mensageiro, mas não ficou muito tempo. Não ficou muito, quer dizer, Allah preparou uma família inteira, Ali Amran, família inteira, e todos são sagrados, todos são religiosos para a vinda de Jesus, mas ele não ficou muito tempo. Só que a história dele se completa quando ele volta agora. Quando ele voltar, sim, a história. Ele, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praticamente quase no mesmo peso, né? Ele vai vir no final para finalizar tudo. Para finalizar tudo, a humanidade testemunhar, direcionar e dirigir a humanidade no final. Um peso gigantesco que Allah subhanahu wa ta'ala preparou através dessa família. Aí o que ela faz? Né? Ela duvida, ela fica pensando: poxa, não foi isso que eu queria, né? Eu queria dedicar para a casa sagrada, poxa, aqui que vou fazer agora, não sei o que. Nada disso, nada disso. A fé dela supera qualquer coisa. Logo depois que ela nasceu, ela enrolou no manto e levou lá para a casa sagrada para servir a casa sagrada. Eu dediquei para a casa sagrada. Então, para a casa sagrada que vai ser. Ela não fica lamentando o que eu fiz e não era isso e que não sei o que. Nada disso. Foi lá, enrolou no manto e levou lá na casa sagrada. Aí que entrou a disputa que vai cuidar dela, né? E os monges, no caso, agora que achei a palavra certa, os monges que cuidavam, que limpavam a casa, que cuidavam da casa todos, quando vem, se alguém dedica o filho ainda recém-nascido, todos eles, cada um é escolhido para cuidar de um dessas crianças, né? Agora, a Maria, quem que vai cuidar dela? Todo mundo disputou que vai, todo mundo sentiu que ela tem um grande motivo, uma grande história. Todo mundo, vocês veem que se fosse hoje também, no pensamento de hoje, os homens mesmo, os monges iam falar assim: não, mulher não. Se fosse homem, tudo bem, mas mulher não. Não, eles ao contrário, eles sentiram que ela tem um grande peso, alguma coisa tem. Aí brigaram para cuidar dela, brigaram muito para cuidar dela. Começaram, né, uma grande disputa para fazer isso. Hoje está cheio de bicho aqui. Aí, o que ela fez? Também, quando ela falou, se inni nadartu fi batni, quer dizer,
فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. Aqui que está o segredo. Ela falou, Deus, já tive, e a filha. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala, não é o dhakar, não é igual a fêmea não é igual o macho, né? Só que Allah, como disse no versículo, Allah sabe do que ela colocou, sabe do que ela existiu, e sabe do que ele destilou para ela, né? Aí no final ela fala assim, إني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ela fala também um dos nomes mais sagrados. Ela fala, eu coloquei já o nome nela, Maria, né? وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Isso é um dua, uma súplica que ela fez para ela, fantástico. Ela e a descendência dela. Ela falou essa súplica para ela e para a descendência dela. Quer dizer, peço a proteção no Senhor assim, por ela e pela descendência dela do Shaitan. O que quer dizer do Shaitan? Todo afeto, quando nasce, o Shaitan toca nele. Tudo que, na hora que nasce, toca nele. Inclusive os nossos queridos Shia, eles falam até besteira nisso, que onde toca, mas ele toca assim nele em qualquer lugar só para assustar ele. O afeto. Por isso que ele dá grito na hora que nasce. Ele dá o grito na hora que o Shaitan toca nele. Qualquer afeto, qualquer pessoa que nasce. Menos a Maryam, Maryam, alayhi salam, e o filho dele, Jesus. Por quê? Por causa da súplica, atendendo a súplica da mãe dela. Que ela falou, ela e a descendência dela. Que Allah protege ela e a descendência dela do Shaitan al-Rajim. E Allah realmente protegeu. Ela e os únicos na humanidade não foram tocados. Subhanallah. Olha só quando a gente tem a fé, quando a gente se dedica para Allah subhanahu wa ta'ala, né? Como Allah protege, como Allah atende, seja em qualquer lugar, seja o que for. E Allah aceitou ela, quer dizer, ele falou para ela, aceitou o nadar dela. Quem é o nome? E quem é esse celular? A gente não pode ficar falando quando está tocando o evento. Enfim, aí quando ela levou para servir a casa sagrada, para colocar lá, quem vai cuidar dela? Aí que entrou a disputa. Aí que entrou a disputa entre os monges dos lugares, lógico. Quem tinha preferência, quem podia ter maior preferência, melhor preferência, era quem? Era o Zacarias. Por quê? Porque o Zacarias é o cunhado. Ela nasceu tarde, mas o Zacarias é. Por isso que se fala, o Sayyidina Yahya e o Sayyidina Isa são primos legítimos. Yahya, o profeta, o João, e o Sayyidina Isa, o Cristo, são primos. Por isso, o Yahya é o filho da Yeshua, e o Jesus, filho de Maria, né? Então são primos legítimos. Mas quem tinha preferência nesses monges era Zacarias, por ser mais próximo dela, de cuidar dela, né? Era afeto. Mas os monges, como souberam que era muito sagrada, perceberam que era muito sagrada, todos entraram em disputa, quem vai cuidar dela, né? Quem será que vai cuidar dela? E como que eles fizeram essa disputa? E que jeito que eles fizeram uma jogada assim, um sorteio, tipo sorteio assim, para ver quem que vai cuidar dela. Esse jeito, querem saber ou vamos deixar para a aula que vem, inshallah? Melhor saber agora? Menos esse sorteio. Então vamos lá. Aí entrou a disputa como? Primeiro, cada um tinha uma caneta que escreve lá, porque são todos monges, todos inteligentes, escreve história, escreve. Aí todo mundo tinha caneta. A caneta é aquelas que escreve, sabe, tipo pena assim. Como é que é?
Tinteiro, isso. Escreve com tinteiro. Cada um tinha a caneta especial dele, preparada e tudo. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos jogar as canetas e vamos pegar uma criança quase recém-nascida, quase que ainda nem sabe nada, pequena. E fala para ela escolher a caneta. A caneta de quem ela escolher será o monge que vai cuidar da mãe. Aí veio uma criança pequenininha e escolheu a caneta de quem? Zacarias. Aí os monges, não. Essa criança podia ser, sei lá, pagaram para ela, alguma coisa, não, vamos usar outro método. Aí eles falaram o que é? Eles falaram que tem uma corrente de água que passava por lá, e a corrente assim descida, uma corrente forte que desce água assim, tipo fonte que desce dela água. Vamos jogar as canetas nessa corrente. A caneta que volta contra a corrente, né, seria a caneta que o dono que vai cuidar. A caneta que voltou contra a corrente foi Zacarias. Aí fizeram a terceira tentativa, que é daquele jeito, Zacarias. Era porque a preferência de Allah subhanahu wa ta'ala, por ser parente e por ser profeta. Eles são monges, simplesmente monges, mas ele é profeta e monge, né? E foi Zacarias que começou a cuidar dela, e cuidar muito bem dela, da melhor forma. Lugar lá no sagrado, lá com portas fechadas, ele cuidava, a alimentação, cuidava de tudo dela, né? Até crescer, até ela crescer assim e ter já, né, o preparo para o que vem vindo por aí, inshallah. Isso, como ele cuidou, e os milagres que aconteceu com a Maryam, alayha salam, né? De que jeito que ele cuidou e os milagres que aconteceu, e o que ele aprendeu da Maria. Ele mesmo aprendeu muito da Maria, dos milagres que ele via com ela, do que ela falava, as coisas que ela falava para ele. Ainda era jovem, assim, 10 anos, ainda crescendo, e ela falava as coisas milagrosas. Já cresceu sagrada, cresceu religiosa, cresceu perfeita praticamente, né? Ele aprendia dela mais do que ele ensinava. Tudo isso que ele aprendeu, o que ele, né, da forma que ele cuidou e da forma que ela cresceu, e depois que começou a acontecer os milagres, inshallah, na próxima aula a gente fala sobre ela e já começa a praticamente um fiozinho da vida, do início da vinda do Cristo alayhi salam. Até lá, muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.